Olá, eu sou o Mati Joga e hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do Magic, esse card game que eu gosto tanto, pra mim. Então, vou fazer um resumo aí de como foi que eu conheci o jogo, como o que eu já joguei, o que eu gosto, o que eu não gosto, ou melhor, o que eu gosto e o que eu não gosto, vamos deixar pra depois, mas como o jogo se apresentou pra mim durante a minha vida. Então, vamos aí. Bom, como que o jogo surgiu pra mim, né? Primeiramente foi lá em Avaré, quando eu morava lá ainda, e eu devia ter, não sei, 10, 11 anos, e lá na escola que eu estudava, virou uma febre na escola, simplesmente. Todo mundo começou a jogar, todo mundo tinha baralho para jogar no recreio. Tive contato, não teve como fugir. E por que eu já gostei logo de cara? Porque quando eu era mais novo, eu tive contato antes com cartas de Pokémon. Então esse fato de ser carta, eu acho que já me atraiu pro jogo, né? Então eu já gostei de cara e todo mundo gostava, e era algo que já tinha ali uma certa competição, então isso me atraía. Então eu já ia jogando ali com os meus amigos, e eu lembro que tinha dois locais na cidade que vendia. Um era uma papelaria, eu lembro que um dia eu fui com meu pai lá comprar e não tinha mais, e o outro era uma loja de jogos, vendia jogo de Play 2, e eu lembro que eu comprei alguns boosters lá. Se eu tivesse guardado lacrado eles, ia estar valendo uma boa nota, mas enfim. E eu lembro que na época já tinha uma galera com alguns decks, assim, mesmo criança, assim, acho que os lojistas, né? Esse cara da papelaria já indicava mais ou menos, porque eu lembro que meu vizinho tinha a base de um Affinity, que é um deck muito famoso, né? Antigo. Um outro tinha como se fosse um Burn, por aí. Então esse foi o meu primeiro contato na escola. Depois o jogo meio que esfriou, e aí quando eu tava lá pra 2011, quando eu tinha uns 14, 15 anos, meio que voltou o negócio. Não sei se foi porque tinha o jogo pra PlayStation, que era o Magic Duels of Planeswalkers, mas a gente voltou a jogar, e aí a gente já começou a comprar carta online, porque não tinha loja na cidade. Esse negócio de loja na cidade era um sonho, assim, era uma coisa utópica, era que nem McDonald's. Pra quem não tem McDonald's na cidade que nasceu, eu falo aqui que é bem triste. Como que a gente fazia? A gente comprava pela internet. Aí a gente comprava numa loja lá, Magic Domain, acho, de São Paulo, e aí a gente não sabia fazer deck, né? Então a gente fazia só deck tribal. Então tinha um amigo meu, o Renan e o João Flávio, tinha deck de elfo. Eu tinha um deck de Fractus, inclusive essa aqui é a minha carta favorita, não sei se dá pra ver. O Murilo tinha deck de vampiro, então era tudo de tribo. Cada um escolhia uma tribo e comprava as melhores cartas que achava e que cabia no bolso, né? Porque a gente era criança, pedia dinheiro pros pais. E aí assim a gente ia fazendo os decks. E a gente chegou a jogar como se fosse um Commander, era um multiplayer ali. A gente sentava numa mesa e era todo mundo contra todo mundo, mas só que a gente nem sabia da existência de Commander, nem sei quando que surgiu o Commander. Então, não sei, mas eu lembro que depois que eu descobri Commander, eu falei, caraca, eu jogava algo parecido com isso, bizarro isso. Como não tinha loja na cidade, a gente não conseguia jogar muito, porque era sempre meus amigos com os mesmos decks, né? Então eu chegava uma hora que eu enjoava, era sempre o mesmo confronto ali de cartas, né? Então meio que parava. E aí eu me mudei de Avaré pra Mojimirim. Em Mojimirim, eu lembro que eu fiquei lá um bom tempo sem jogar, e aí no meio do ano, assim, no final do ano, não lembro direito, eu descobri que o pessoal se reunia, lá também não tinha loja, o pessoal se reunia numa pizzaria pra jogar Pauper. E aí eu lembro que eu por mais que eu não jogasse Magic, eu consumia conteúdo. Então eu via vídeo no YouTube, o cara que tava lançando, deck, eu sempre tava por dentro das coisas. Era sempre uma vontade de frequentar uma loja, mas nunca teve na minha cidade. E aí em Mojimirim eu vi que os caras se reuniam numa pizzaria. Aí eu falei, pô, vou mandar mensagem. Eu mandei mensagem na Liga Magic. Eu trouxe os caras na Liga Magic, mandei mensagem lá, o cara me respondeu. E aí eu fui, ele falou que emprestava um deck, eu joguei de Boggles. E aí foi o primeiro campeonato que eu joguei, só que como era numa pizzaria, sei lá, eu não levei muito a sério o negócio, então eu não fiquei nervoso. Então assim, pra mim não foi muito um campeonato, pra mim foi bem mais por diversão.
E eu acabei que eu ganhei todas. Eu, sei lá, fiz 3-0. E aí acho que, tipo, a inscrição era tipo R$5. Era muito pouco. E aí o prêmio foi tipo um booster ou 2 boosters. Era de Filas de Ravnica. E eu lembro que eu tirei uma Temple Garden, né? Jardim do Tempo. A Shockland verde e branca. Ficou na minha pasta por um bom tempo. Mas enfim, isso. Pausa. Como eu tava falando, nunca teve uma loja na minha cidade, né? E eu acabei jogando esse campeonato numa pizzaria. Eu lembro até um caso que eu acho legal contar. Quando eu jogava o Duels of Planeswalkers no Play 3, eu lembro que se você comprasse o jogo, você poderia retirar uma carta promocional numa loja, usando um código. Eu falei, putz, eu vou comprar, né? Eu vou ganhar essa carta e, nossa, muito legal. Deixa eu ver a loja mais próxima, era Botucatu, quando eu morava em Avaré. E aí meu pai sempre ia pra Botucatu, eu falei, pai, vai lá. E aí você pega pra mim essa carta. E aí ele foi lá, não sei o que, na hora que ele pegou o endereço, era tipo uma loja de produto agrícola, era um negócio nada a ver, assim. E aí meu pai falou assim, tipo, eu queria retirar uma carta de médico aqui. Aí os caras explicaram que, tipo, era o mesmo caso de Mojimirim, tipo, eles não tinham uma loja. Eles tinham uns amigos que se reuniam lá naquela loja agrícola e eles registraram lá o endereço, entendeu? E aí constava no site. Não sei se tempo todo sem jogar, aí eu me mudei em 2016 para Rio Preto, cidade maior. E aí eu já fui meio que pensando, putz, eu acho que lá tem loja. No primeiro ano, em 2016, eu lembro que eu entrei em contato com a loja de lá, Atlantis, e aí eu perguntei, como que funciona, eu sei que tem algum deck para vender, e aí naquela época o pessoal ainda jogava Standard, né, físico. E aí o dono da loja me falou, o deck Standard físico mais barato tá R$500. E eu achei um absurdo, eu falei, que isso, é muito caro, não é possível. Nossa, que absurdo, não tem como, eu não vou conseguir jogar. Se eu soubesse o preço que tava hoje, né, eu ia estar feliz, né, mas enfim. E aí depois de um tempo, em 2017, eu decidi visitar a loja. E eu visitei a loja, eu já fiquei encantado, fiquei tipo, mano, o que é isso? É o que eu sempre quis, né? Porque é uma loja só de Magic. E aí eu falava, mano, isso realmente existe? E a loja lá era bem legal, agora tem outro endereço, né? Mas continua legal. E aí as lojas são todas tematizadas, tem produtos de Magic, tem deck, tem carta avulsa, tem campeonato semanal. E eu fiquei, meu Deus, é o que eu sempre quis. E aí nesse ímpeto eu comprei um deck lá na hora, era um Challenger deck. Se eu comprava que tipo, já dava para jogar um torneio. E aí eu lembro que depois eu fiquei o mês inteiro sem dinheiro. E aí eu joguei um campeonato já, aí sim eu fiquei ansioso, fiquei nervoso. E aí eu senti a adrenalina de jogar Magic, que é a parte mais gostosa pra mim, né? Que é a competição ali, né? E eu lembro que eu fui no meu primeiro torneio com esse deck. E eu devo ter ficado tipo 2-2, não fui tão bem assim. Eu conheci o formato também, né? Que Standard muda muito. Mas ali eu já fiquei tipo, nossa, legal. Gostei do jogo. E aí depois eu fui meio que pesquisando mais sobre os formatos e decidi entrar pro Modern, né? E aí lá em Rio Preto eu fiz o meu primeiro deck Modern, que era um deck mais budget, né? Que era um Affinity Burn com Shrapnel Blast, aquela carta que você sacrifica um artefato dá 5 de dano. E conseguia dar uma brincada lá, óbvio, quando dava pra competir. E aí eu sempre fui jogando. Fui jogando um pouco, parava, depois voltava. E ali eu comecei a viver mais o Magic, né? Eu ia com mais frequência na loja. Até que eu fiz o meu primeiro deck Modern fechado mesmo. E foi lá pra 2019 que eu vendi todos os meus jogos de tabuleiro que eu tinha. Porque o pessoal não queria mais jogar, enfim. E aí eu juntei tipo uns R$2.000, uns R$1.500. E aí eu comprei um Infect do Modern, né? E aí eu comecei a ganhar. E aí foi a primeira vez que eu comecei a ganhar torneio, fazia 4-0, ou fazia 3-1, e aí foi bem legal. E eu lembro que o pessoal me elogiava, pô, você tá jogando certinho, você tá jogando bem, e isso era muito legal, era muito gratificante. E era uma adrenalina também, né? Chegava ali quarta-noite, a gente ia na loja, e era competição, um negócio sério ali. E é aquele negócio, você errou um negócio num turno, já desencadeia um monte de coisa que você perde. Ou aquela decisão, ou aquele blefe, né? Incrível, incrível. Eu acho isso sensacional no jogo. Depois eu acabei comprando um Tritão, né? Um deck de Tritão, Modern, joguei bastante também. E aí acabei me mudando para Campinas. Mas antes disso, eu acabei falando do Magic pro meu amigo que morava comigo, né? O Messi, na faculdade. E é isso que é o mais bizarro, né? Eu
mostrei o Magic pra ele e ele me mostrou o Magic ao mesmo tempo, porque o Magic ele cresceu tanto que existem várias formas de jogar, né? Eu posso explicar isso em outros vídeos, mas o formato que eu gostava de jogar ele não gostava, e ele gostava do draft, né? Eu gostava de construído, que você tem o seu baralho pronto, ele gostava de montar o baralho na hora. E aí ele me mostrou o draft, o selado, e aí eu acabei gostando. Então foi bizarro isso, porque eu mostrei o jogo pra ele e ele me mostrou o jogo também. Apaixonei pelo draft, selado, pré-release, e aí isso me tornou agora o meu formato favorito, né? Aí agora eu me mudei pra Campinas, aqui eu jogo... Em 2023 joguei basicamente todos os pré-releases, joguei drafts também ao longo do ano, e acabei vendendo meus decks construídos porque não consigo jogar tanto, né? E eu acabo gostando mais dos drafts também. É aquilo, né? Tem aquela frase que o amor vive no desejo, né? Quando você deseja algo, é ali que tá o amor. E acho que por eu ter desejado tanto tempo ter uma loja de Magic, poder jogar Magic, eu acabei gostando muito do jogo também, né? Mas o jogo, sim, é muito bom, não é à toa que é o maior card game do mundo. E aquela coisa, né? Quem joga Magic nunca para de jogar Magic. Você pode ficar um tempo fora, mas uma hora ou outra você vai voltar, você vai lançar uma coleção que você gosta. Putz, lançou a coleção de dinossauro, gosto muito. Putz, lançou a coleção de Senhor dos Anéis. Você vai voltar. Então é aquele negócio. Por mais que eu fique, eu tô aqui 3 meses sem jogar Magic, do nada eu volto. E é assim, Magic é assim. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu posso fazer mais pra frente outros vídeos falando um pouco mais sobre os formatos, sobre se vale a pena jogar, se é caro mesmo, se dá pra jogar gastando pouco, se quem tem pouco tempo dá pra jogar, porque eu já vivi várias fases aí da minha vida jogando, com pouco, com mais ou com menos dinheiro, né? E eu gosto muito de falar disso, então coloquem aí nos comentários o que vocês gostariam de jogar. Sigam nas redes sociais, tem o Instagram do Mate Joga, se inscreva aí no canal do YouTube, por favor, que eu tô começando. E é isso, valeu!